Vai dar a força daqui a horas? Perdi meio. Não começou a falar nada. Bom dia, tudo bom, treinadores e treinadoras? Opa, seja muito bem-vindo. Tudo bom com vocês aí? Estão cortando o cabelo? Quanto que vocês cobram aí para cortar meu cabelo? Brincadeira, galera. Então, sejam muito bem-vindos. Tem gente que vai assistir depois aí o horário, tá? E a gente aqui vai falar um pouquinho sobre preparação física, tá? Preparação física para... E, especificamente, a gente vai falar de testes físicos para atleta. A galera vai chegando, vai entrando, e aí a gente vai ter que ir interrompendo às vezes para poder fazer aí algumas considerações para o pessoal que está chegando, tá certo? Então, seja muito bem-vindo, muito bem-vinda, obrigado por terem participado. Qualquer pergunta que vocês quiserem fazer, vocês vão lá no chat e vão escrever, tá bom? Aí eu paro a transmissão e começo e vou lá e respondo para vocês as dúvidas que forem surgindo com relação a essa aula, tá? Lembrando, pessoal, que essa aula é uma aula inaugural, experimental. O que significa isso? Significa que ela faz parte da nossa certificação em preparação física, tá? Então, eu vou começar aqui. Deixa eu só compartilhar a tela com vocês, tá? Joga no meio, né? Já joga muito tempo, né? Vou compartilhar a tela. Tá parado? Legal. Seu microfone tá ligado aí? Vou aumentar aqui, dar um zoom. Aí, isso. Então, a gente vai falar sobre preparação física. A gente usa preparação física com kettlebell. Tá? Para quem não sabe, kettlebell é aquela bola de ferro com uma alça. E hoje é a principal ferramenta de força para atletas no mundo inteiro. Então, os principais treinadores do mundo usam o kettlebell para poder fazer a preparação física dos seus atletas, certo? Tá? Na nossa metodologia de preparação física, a gente tem 4 grandes pilares. A gente tem o pilar número 1, os tipos de preparação física. Pilar número 2, os testes físicos. Pilar número 3, o calendário, o planejamento do atleta. E o pilar número 4, o controle da carga de treinamento, tá? E o pilar número 5, a gente tem um 5º pilar, que é o domínio da técnica do kettlebell. Tá? Então, a gente tem esses 5 pilares aqui no nosso método de preparação física. Hoje, nós vamos entender sobre os testes físicos para transformar, se você é personal trainer, transformar os seus alunos em atletas. E se você é preparador físico, transformar os seus atletas em campeões. Elevar o nível de performance dos seus atletas. Tá? Então, existem 5 pilares do nosso método. Hoje a gente vai falar sobre o pilar dos testes físicos. Então, vocês vão saber entender o que a gente faz, por que a gente faz, qual a importância dos testes físicos. E lembrando que depois, no final da aula, vocês vão receber uma oferta, sim, para quem quiser dar continuidade nos estudos, entrar para a nossa certificação em preparação física para a turma de abril agora, que vai começar agora, deixa eu ver, dia 20 de abril.
Vai começar na segunda metade de abril a turma da preparação física, certo? Então, pessoal, por que fazer teste? Por que é importante eu testar os meus atletas? Por que, quando e como eu devo fazer os testes físicos? Tá? Eu listei alguns problemas que acontecem na preparação física se você não faz nenhum tipo de teste. Então, se você não tem nenhum tipo de teste, acontecem alguns problemas e deixam a sua preparação física com um menor potencial de desenvolver o atleta, com menor potencial de transformar esse atleta em um campeão. Ah, mas o meu atleta ele termina o treino cansado, ele termina o treino esgotado. Nós não estamos falando sobre só o treino, nós estamos falando sobre uma preparação física que tem, tá? Começo, meio e fim. Então, se você não testa, se você não faz os testes físicos com seus atletas, acontecem alguns problemas, tá? O primeiro problema, você não conhece, você tem um desconhecimento do nível atual do seu atleta. Então, se você tem um atleta que começa a treinar hoje com você, e você já começa a dar o treino para ele sem fazer os testes físicos, você não sabe se ele está num nível de condicionamento físico, de preparação física fraco, médio, ou se ele já está num nível forte, já está num nível avançado de preparação física. Então, você fazer os testes vai fazer com que você já comece com o seu atleta ou com o seu aluno no nível certo. Então, se ele está num nível mais fraco de preparação física, mesmo sendo atleta, você vai começar lá da base. Se ele já está num nível intermediário, você já pode avançar. E se ele já está num nível avançado, você vai fazer de tudo para potencializar ainda mais os resultados físicos desse atleta. O segundo problema, você vai desconhecer os pontos fracos do seu atleta. Se você não faz teste, você não sabe qual que é o ponto fraco dele. E aí, muito provavelmente, esse ponto fraco vai aparecer na hora. Se ele é um atleta de luta, vai aparecer na hora da luta. Se ele é um atleta de futebol, vai aparecer na hora do jogo. De qualquer modalidade. Então, é importante você conhecer o ponto fraco do seu atleta. Eu não sou mais atleta. Eu sou contramestre de capoeira, mas não sou mais atleta. Há mais de 10 anos atrás, quando eu treinava todo dia, jogava, ia para as rodas toda semana, 2, 3 eventos de capoeira, batizados, rodas, enfim. Eu era atleta. E eu tinha meus pontos fracos, mas eu não tinha essa metodologia. Então, eu varria os meus pontos fracos para baixo do tapete. Só que esses pontos fracos, eles apareciam quando eu jogava capoeira com adversários, com colegas mais fortes. Então, se você faz os testes hoje nos seus atletas ou no seu aluno de personal, você vai conhecer os pontos fracos. E conhecer os pontos fracos é uma das coisas mais importantes que tem para um treinador. Porque se você souber as melhores estratégias para transformar esse ponto fraco em ponto forte, você vai conseguir trabalhar e tirar ele do ponto fraco o mais rápido possível, fazendo com que ele tenha menos pontos fracos e muito mais pontos fortes. E aí, quando ele for precisar, se for um atleta de luta, de MMA, e aí você identifica, por exemplo, que o ponto fraco dele é baixa flexibilidade. Poxa,
Um atleta de MMA que precisa chutar, que precisa ter essa mobilidade do quadril para ter um chute potente, se ele tem esse ponto fraco, quando ele for lutar, vai ter dificuldade. Ele vai preferir não usar os chutes, ele vai preferir só usar soco. E se o oponente dele, o adversário, usar chutes, ele vai ficar em desvantagem. Se o oponente for um bom chutador e um bom com a mão, bom boxeador, esse seu atleta ele vai ter mais dificuldades. Então, fazer testes vai fazer com que você tenha aí uma visão dos pontos fracos dos seus alunos, dos seus atletas também, tá? Então, você vai também ter dificuldade em, aqui eu vou arrumar, em saber identificar os pontos fortes. Se é importante você saber os pontos fracos, é importante você saber os pontos fortes. Por quê? Quando a gente sabe os pontos fortes, a gente, como preparador físico, a gente pode treinar mais forte ainda. A gente pode transformar esses pontos fortes dos nossos atletas, dos nossos alunos, em super pontos fortes. Não tem uma história assim, mas isso já é um ponto forte dele, então eu não vou trabalhar. Quando a gente está falando sobre preparação física, e você tem um ponto forte, se você potencializa o treino em cima desse ponto forte, você transforma o seu atleta em campeão. É a diferença entre você ter um atleta que vai estar lá disputando, né, se for futebol, jogos, se for karatê, se for capoeira, jiu-jitsu, muay thai, MMA, surf. Estamos falando aqui na parte geral de todas as modalidades. Quando você sabe o ponto forte, você potencializa ainda mais através dos testes físicos. Então, os testes físicos vão fazer com que você, né, identifique os pontos fortes. Outro problema, tá? Você pode estar subestimando os níveis das capacidades físicas dos seus atletas quando você não faz teste. Como assim, Anderson? O seu atleta pode estar num nível de força mais alto e treinando com pesos mais baixos. Vou pegar o exemplo aqui do nosso atleta de capoeira, o Tizil, que a gente fez os testes com ele na semana retrasada. E ele mesmo se surpreendeu com os testes que ele realizou. Ele pegou pesos de 25% a 30% mais pesados do que ele está acostumado a treinar. Isso quer dizer que nos treinos ele estava subestimando o nível de força dele. Ele poderia estar treinando mais pesado já, portanto, poderia estar num nível maior de força explosiva, de força máxima, mas, como ele não sabia quais eram os pesos que ele conseguia levantar nos testes que a gente realizou, ele estava subestimando a capacidade dele. Depois que a gente fez os testes, ele já começou a usar os pesos certos, os pesos que ele consegue. Então, se você não faz teste físico, você vai ter aí dificuldade em estimar o nível das capacidades físicas dos seus atletas, tá? Outro problema, você não vai ter um controle do volume e da intensidade dos treinos. Quando a gente chegar aqui no pilar da carga de treinamento, vai ser importante você saber quais são os testes dos seus atletas, os testes físicos que ele tem, para você poder controlar a carga de treinamento. E o que significa isso? Você controlar o volume e a intensidade dos treinos. Tem uma regra, assim, que a gente fala como preparador físico, porque tem gente que fala que treina forte todo dia.
Ninguém consegue treinar forte todo dia. Se a pessoa fala que treina forte todo dia, ela não sabe o que é treinar forte. Porque se você treina forte mesmo, num dia, sabe o que acontece no outro dia? Você não está conseguindo quase nem andar direito. E você vai precisar de um dia de descanso, de recuperação, ou de um treino recuperativo, ou até mesmo de 100% de descanso no outro dia. Então, você não sabe o que é treinar forte. Você acha que está treinando forte, mas se no outro dia você consegue treinar forte também, você não sabe. Então, quando a gente faz os testes, a gente sabe o que é treinar forte. Porque eu fiz o teste. E eu já vou falar os tipos de testes para vocês. Tá? Agora eu estou falando só sobre os problemas dos testes, da falta de testes físicos para os atletas. Tá? E aí, mais um problema da falta de teste físico. Sexto, é a dificuldade do crescimento como atleta e do crescimento da performance desse atleta. Então, os testes eles vão ser como um médico, quando ele faz um exame, ele pede um exame para você, o exame do médico, ele é um teste. Porque através do exame, ele vai saber qual é o diagnóstico, como que você está naquele momento e qual vai ser a estratégia que ele vai usar para te tratar. E o teste para o preparador físico é o diagnóstico. Sem teste, sem diagnóstico. Então, o atleta começa a treinar de forma aleatória quando não faz teste. Então, outro problema aqui, ó, vamos colocar mais um, 7. Tá? Treinos aleatórios. Então, eu cansei de ver atleta treinando. Aí, muita gente me fala assim, Anderson, dá uma olhada nesse meu treino aqui. Aí eu olho, o treino tá bom. O treino tá cansando. A pessoa estava fazendo os exercícios da maneira certa. Mas, deixa eu só arrumar aqui. Mas, eu não consigo ver um contexto se esse treino ele é bom, mas está aleatório. E que, quando eu falo aleatório, o que é um treino aleatório? É um treino que não está levando para um ponto B. Então, você está aqui no ponto A. Vamos colocar aqui, ó. O treino aleatório é um treino que não leva do ponto A para o ponto B. O que significa isso, Anderson? Todo treino precisa levar para uma meta. É um degrau a mais que você sobe na escada da meta que você quer chegar. E você só estabelece a meta se você fez os testes. Tá? Então, outro problema... Opa, desfazer aqui. Cadê? Como faz? Outro problema é a falta de meta. Tá? Sem teste, sem meta. Sem meta, sem objetivo, sem melhora de performance. Então, aqui são alguns dos principais problemas que a falta de testes geram aí para muitos treinadores. E eu vejo muito treinador bom, dando treino bom, só que aleatório, sem essa percepção que eu quero levar o meu atleta, eu quero levar o meu aluno do ponto A para o ponto B. E aí eu pergunto, qual que era o objetivo? Qual que é a meta que você está treinando? E aí você me fala o treino. Aí eu falo se o treino ele está condizente com a meta que você quer. Porque não adianta, você quer aumentar a força, você identifica que o seu atleta, ele precisa aumentar a força máxima. É um atleta de wrestling e precisa levantar os oponentes. Um atleta de Jiu precisa também ter força para sair de uns 100 quilos, por exemplo. Então, você precisa aumentar a força máxima do seu atleta. E aí você está dando um treino de força explosiva. Beleza, o treino de força explosiva é bom, mas só que está aleatório, não está condizente com a meta que você estabeleceu. Por quê? Porque você não fez teste.
Você não testou para saber se o seu atleta precisa de mais força explosiva, de mais força máxima, de mais força rápida, de mais resistência de força, tá? Então, os testes servem para a gente, eliminar esses problemas, tá? Então, através dos testes, você vai conseguir, diagnosticar os pontos fracos e os pontos fortes dos seus atletas. 2, conhecer o nível atual de condicionamento físico, de preparação física desse atleta. Você vai conseguir não subestimar, você vai conseguir treinar com o potencial que o seu atleta consegue nesse momento. Não subestimar ele. Você vai conseguir controlar a carga do volume e da intensidade. O que é volume e o que é intensidade, Anderson? Volume, quantidade de exercícios, a quantidade de séries, repetições. O que é intensidade, Anderson? Intensidade é a velocidade, o peso que você está colocando em cada exercício. Se é balístico, a velocidade. Então, volume e intensidade, ok? Então, dito isso, os problemas, eu vou apresentar para vocês os tipos de testes. Tá? Dentro da nossa metodologia, dentro da certificação em preparação física, onde eu já citei aqui os nossos pilares, tá? Que são os tipos de preparação física, os testes físicos campeões, que eu chamo de teste físico campeões, por quê? Porque vai transformar o seu aluno em atleta e o seu atleta em campeão. Um aluno normal, que não pratica nenhum esporte, se você usar essa metodologia nele, você transforma ele em um atleta. Tá? E depois, se ele quiser praticar qualquer modalidade, ele vai ter um ótimo nível de condicionamento físico. E um atleta em campeão. Você usando essa metodologia. Tá? Aí o calendário, que é o planejamento, a periodização. É importante você ter um calendário. Como que você treina sem saber o calendário? Sem saber o que vai acontecer? Qual que é o dia da próxima prova, da próxima competição, da próxima luta, do próximo jogo? Tá? Controle da carga, saber se você hoje vai treinar forte ou se você vai treinar fraco hoje. Mas como assim, Anderson, treinar fraco? Nós vamos explicar uma aula para falar da importância do treino. Não é que o treino é fraco de um adjetivo fraco, não. É um treino que você vai fazer o seu atleta se recuperar do treino forte do dia anterior. Ou até mesmo no período de férias. Você pode estipular que o seu atleta vai treinar de forma recuperativa. Então, tem as nomenclaturas. Não é fraco porque vai fazer qualquer coisinha fraca aí hoje. Não é isso. É planejado. Tá? E o domínio do kettlebell, porque o kettlebell é a principal ferramenta de força hoje da atualidade. E os principais atletas do mundo inteiro usam kettlebell. Por quê? Porque os treinadores identificaram que com o kettlebell a gente treina as 4 manifestações da força, a resistência aeróbia e anaeróbia. Portanto, ele é uma das ferramentas mais completas do mundo. Tá? Mas falando sobre os testes, que isso aqui vocês vão ver. Quem quiser dar continuidade, vão ver na certificação em preparação física. Todos esses outros pilares. Hoje a gente vai falar sobre os testes. E aí a gente dividiu aqui na nossa metodologia, treinando os atletas, tá? Que atletas, Anderson? Vou pegar dos últimos 10 anos, tá? A gente teve o campeão brasileiro e a campeã brasileira de mountain bike treinando aqui. Ela foi vice-campeã mundial de mountain bike, tá? E ele teve vários títulos de várias provas de mountain bike no mundo. Principal brasileiro na Mega Avalanche, que é uma prova gigantesca nos Alpes, lá na Suíça.
tá? Começa a mais de 3.000 metros de altitude, descendo a montanha de bike, começa no gelo, termina no calor, tá? E quando começou a treinar aqui, eles começaram a ter resultados mais expressivos, quando eles começaram a treinar aqui. Aí a gente teve já muitos jogadores de futebol, aproximadamente 10 jogadores de futebol vieram fazer sua preparação física particular aqui, porque muitos entenderam que no clube onde eles estavam jogando, eles estavam com uma preparação física com um nível que não estava legal, ou até mesmo nas férias. Então, tem um jogador de futebol que atua na MSL, na Liga de Futebol Americano, primeira divisão, foi campeão já, tá? E ele é brasileiro, é goleiro, e ele joga o ano inteiro, e no final do ano ele fica 2 meses aqui no Brasil, na família. Só que o preparador físico dele mandou lá do clube, pediu para ele, durante esses 2 meses, ele treinar. E ele procura a gente quando ele vem para o Brasil, para dar continuidade na preparação física. Atletas de capoeira, atletas de lutas, de judô, de jiu-jitsu, treinam aqui com a gente. Campeão de skate, atletas de surf e várias modalidades que eu vou aqui até esquecer aqui, porque tem muita gente que veio fazer essa preparação física com a gente, certo? Tá? Então, quais são os tipos de teste? A gente dividiu, tá, em 3 tipos de testes. Os testes funcionais e de movimento, os testes de força geral, os testes de força geral e os testes específicos. Específicos das modalidades. Então, se você é um capoeirista, teste específico de capoeira. Se você é jogador de futebol, testes de futebol. Se você é atleta de natação, testes de natação. Se você é atleta de MMA, os testes do MMA, tá? Então, testes funcionais ou de movimento, quais são? Por que é importante? Tá? São os testes de mobilidade e de flexibilidade. E por que é importante? Tá? Então, igual eu citei o exemplo, nos testes de movimento, você vai identificar os pontos fracos na movimentação do seu atleta. Você vai identificar os pontos fracos de mobilidade e de flexibilidade. Tá? Você vai conseguir saber os parâmetros, os níveis atuais de movimento. Então, se o seu atleta é um atleta que precisa chutar, por exemplo, se a modalidade dele é uma modalidade, um karatê, é um atleta de Muay Thai, e ele está com uma baixa flexibilidade, ele vai ter uma amplitude baixa de chute. E isso vai ter uma interferência negativa na luta dele, no treino dele. Então, através dos testes de movimento que você vai identificar isso. Você vai identificar se ele tem facilidade ou dificuldade em se movimentar. E aí você vai conseguir também controlar o volume e a intensidade do treino. Se ele está com dificuldade, menos volume, menos intensidade. Se ele tem facilidade, já você fez o teste, ele tem facilidade, ele mostrou que ele está muito bem de mobilidade e flexibilidade, você vai aumentar o volume e a intensidade do treino dele. E isso vai ajudar você a evitar muitas lesões. Muitas lesões vão ser evitadas. Porque uma das coisas que é, sim, treinador que dá treino forte é mais fácil. Agora, o treinador que dá treino forte e, ao mesmo tempo, evita lesões nos seus atletas, esse sim é um treinador com outro patamar. Tá? E através dos testes funcionais e de movimento.
Então, eu vou ter uma aula que eu vou mostrar na certificação e preparação física, uma aula que eu vou mostrar aí os principais testes de movimento que um preparador físico precisa fazer com seu atleta. Tá? Que são os testes de mobilidade, flexibilidade e de movimento também. Tá? O segundo tipo de teste são os testes de força. Para quem já acompanha o meu trabalho há bastante tempo, eu venho falando sobre as 4 manifestações da força, a importância da gente treinar as 4 manifestações da força. Tá? O que é isso, Anderson? A força, ela se manifesta, pessoal, de 4 tipos. Tá? A força, ela se manifesta de força máxima. Peraí, deixa eu só... Vamos falar antes, vai. Força máxima. O que significa isso? Levantar um objeto o mais pesado possível. Resistência de força. Levantar um objeto durante um período médio ou longo. Resistir a uma força durante um período. Força rápida. Exercícios balísticos. Exercícios que têm um movimento mais acelerado e a gente conseguir resistir também por um período. E força explosiva. Deixa eu pintar aqui a força explosiva de outra cor. Então, são esses 4 tipos de força. E aí existem testes para esses 4 tipos de força. Teste de força máxima, teste de resistência de força, teste de força rápida e teste de força explosiva. E qual que é a importância, Anderson? Vamos pegar um atleta de MMA como exemplo. Tem atleta de MMA aí? Digita aí, quem está assistindo, digita no chat aí se alguém é do MMA, se alguém é da luta, digita aí, tá? Então, digita aí. Tem gente que entrou depois, estou colocando lá no grupo, tá? Digita aí. Se um atleta de MMA, ele tem que ter essas 4 manifestações aqui da força bem desenvolvidas para poder ter um bom desempenho na luta. E aí, vamos supor que ele tenha só 2 desenvolvidas, que ele tenha só essas 2 primeiras aqui, ó, força máxima e resistência de força. Mas ele esteja com o ponto fraco, lembra do ponto fraco dele? Seja força rápida e força explosiva. Isso vai atrapalhar o desempenho dele na luta. Por quê? Um atleta de MMA, ele precisa de explosão para dar vários golpes e nocautear o seu adversário, o seu oponente. Então, se ele tem uma baixa força explosiva, ele vai ter menos explosão muscular. Tendo menos explosão muscular, o que vai acontecer com ele? Ele vai ter menos potência nos golpes. Tendo menos potência nos golpes, ele vai ter menos eficiência na luta. E se o oponente tiver mais potência nos golpes, ele vai ser mais fácil de ser nocauteado. Mas é através dos testes que você vai saber. Você só vai saber através dos testes. Dá para identificar, olhando um atleta que fica soltando vários direto e nunca nocauteia ninguém? Dá. Você até consegue também. Mas e aí? Como que você vai corrigir esse erro do seu atleta? Essa falha, esse ponto fraco do seu atleta? Fazendo teste. Então, se você tem os testes de força rápida e força explosiva, você identifica que ele tem um baixo nível de força explosiva, você consegue corrigir rápido.
E aí você corrige, você faz um reteste, você vê que ele aumentou, e aí depois você vê a transferência na luta dele, ou no jogo dele, a performance dele como atleta. Então, é muito importante. Quais são? Então, os testes de força máxima, eu vou passar de 3 a 5 principais testes de força máxima na aula da certificação em preparação física. De 3 a 5 testes de força de resistência. De 3 a 5 testes de força rápida e de 3 a 5 testes de força explosiva. Vou ensinar na turma de abril agora todos os principais testes para o treinamento de força. E aí, quando você tem os testes na mão, você olha, eu vou ensinar você a diagnosticar os pontos fortes e os pontos fracos dos testes. Através do método que a gente tem, que a gente desenvolveu e que vem gerando muitos resultados nos atletas. Tá? Mas só foi possível porque a gente tem teste. A gente aprendeu a fazer os testes. E aí o Kettlebell, a importância do Kettlebell, porque eu tenho testes, e testes sem Kettlebell também de força. Vou pegar um exemplo. Nós temos o teste de deadlift com a barra. Tá? Mas a gente tem os testes todos aqui, a gente tem teste com Kettlebell. Por que o Kettlebell? Vou pegar aqui, vou falar para vocês. Hoje, se a gente fosse comprar uma barra olímpica, a gente ia pagar aí quanto, mais ou menos? A gente ia pagar, né, de 3, 4, 5 mil reais na barra, né, no kit, com anilha, com halter, com as anilhas, quer dizer, da barra olímpica. Com 3 mil reais, você compra um jogo gigantesco de Kettlebell. Se você pagar uma média de 300 reais em cada Kettlebell, você consegue comprar 10 Kettlebells com 3 mil reais. Então, você vai ter aí diferentes pesos para você conseguir aplicar aqui todos esses testes. Então, nós vamos citar exemplos de testes de força máxima com Kettlebell, de resistência de força com Kettlebell, de força rápida e de força explosiva. E aí, depois de aplicados os testes, a gente vai falar, olha, tá aqui o ponto fraco do seu atleta. Vamos pegar aqui, vamos pegar um atleta fictício. Não vou pegar aqui um fictício, não. Vou falar um atleta nosso que a gente acabou de fazer os testes. Tá? Então, eu acabei de fazer os testes no nosso atleta de capoeira que vai disputar o Campeonato Mundial de Capoeira. Tá? Então, ele está com a força máxima boa, ele está com a resistência, nos testes que a gente fez, a resistência de força dele não está tão boa, está regular. Não está fraco, mas também pode melhorar. Tá? Ele está com a força rápida dele também regular, podendo melhorar para boa ou para excelente. Ele está com a força explosiva boa. Então, ele tem duas boas, força máxima e força explosiva, mais duas que são os pontos fracos dele. Então, quando eu for fazer o planejamento de treino de força dele, eu sei quais são os pontos fracos, onde eu tenho que melhorar, e eu sei os pontos fortes dele. Fica muito mais fácil. Eu economizo tempo e eu potencializo mais rápido o desenvolvimento do meu atleta. Eu paro de ficar dando volta nos treinos. Nós vamos direto ao ponto. É mais objetivo, entendeu? Quando você sabe o que você está fazendo. Você transforma em mais objetivo, tá? O treino. E aí, faz com que você transforme aí o seu atleta em
campeão muito mais rápido. Tá? E existem os testes específicos, pessoal, que são os testes da modalidade. E aí a gente vai citar na nossa certificação em preparação física vários testes simulados de competições das diversas modalidades. Então, nós vamos falar testes aí específicos, simulados de competição das modalidades de capoeira, de judô, de karatê, de jiu-jitsu, de Muay Thai, MMA, futebol. Vamos pegar aqui, vai, os principais, né? Não querendo, não vou, né? Se eu ficar aqui, a gente fica o dia inteiro citando as modalidades, né? Futebol, mountain bike, o que mais? E surf. Skate também. Vou pegar aqui, eu vou falar para vocês quais eu já fui preparador físico. De quais atletas, né? Capoeira, por eu ser contramestre de capoeira, vou pintar aqui quais eu já... Mas e por que eu sei trabalhar com todos? Ó, capoeira, faço preparação física para atletas de capoeira. Tá? Por eu ser contramestre, eu entrei em 94, então faltam 2 anos. Esse ano eu completei 28 anos de capoeira. 2 anos para completar 30 anos. Eu entrei em 94 na capoeira. Tá? Era para eu ter entrado em 90. Só que eu não tinha grana para pagar a mensalidade na época. 90 eu acho que ia ter 9, 10 anos de idade. E aí eu ficava só com vontade. E aí quando eu fiz 14 anos, que eu fui trabalhar na época... Hoje é com 16, né? Mas na nossa época, a gente podia trabalhar com carteira assinada com 14 anos. E aí, eu fui trabalhar para poder conseguir me matricular na capoeira. Então, no meu primeiro salário, eu guardei uma partezinha para poder pagar. E aí, no segundo salário, eu fiz a minha matrícula na capoeira, tá? Com 14 anos de idade. Então, capoeira... Já fiz preparação física, futebol, não põe verde, né? Verde que é o que eu já trabalhei. Então, capoeira, futebol, mountain bike, atleta de surf, já fiz preparação física, atleta de skate, já fiz preparação física, corrida de rua. Mas eu já ensinei preparadores físicos dessas outras modalidades. Então, indiretamente, treinadores que aprenderam o meu método trabalham com várias outras modalidades. Então, corrida aqui eu já... Então, corrida, eu tive uma equipe de corrida no Parque do Ibirapuera. Tá? Então, a gente vai ensinar um método que você vai conseguir trabalhar com diversas modalidades. E a gente vai ensinar simulado. Tá? Vou pegar o exemplo da capoeira aqui, então, vai. Então, algumas competições de capoeira, elas usam 3 tipos de jogos, tá?
ela usa o jogo de Angola, ela usa o jogo de Benguela, ela usa o jogo de São Bento Grande. Quem não é da capoeira não está entendendo nada, né? Mas aqui... E aí, são diversas competições, às vezes elas só usam 2, às vezes elas só usam 1, tá? E aí, usam 1 minuto para cada jogo, 2 minutos para cada jogo. Então, tem o tempo, tá? Então, cada competição é diferente uma da outra. Não tem uma padronização, tá? O que tem é o simulado que a gente faz nos testes físicos é pegar a pior competição que o atleta tem que participar e preparar ele para a pior competição. Quando você prepara o seu atleta para a pior competição, as outras que são mais fáceis, ele está preparado. Mas é através dos testes que a gente vai fazer simulados. Então, eu como preparador físico, eu preciso pensar isso. Quais são as piores competições que o meu atleta disputa? Qual é o pior adversário que ele disputa? Se é uma luta? Tá? Então, precisa ter isso. Ok? E aí a gente vai falar exemplos de algumas, principalmente das que a gente já atuou como preparador físico. Que foi aqui capoeira, o futebol, mountain bike, surf, skate, corrida. Onde eu já atuei como preparador físico e atuo ainda, né, dessas modalidades. Tá? Então, são aí os testes simulados dessas competições. Aí a gente tem teste anaeróbio curto e médio, onde eu pego o atleta de capoeira e eu avalio, eu faço um treinamento intervalado de alguns movimentos específicos. Eu vou pegar aqui o exemplo. Armada com meia-lua. E aí eu faço teste anaeróbio, eu posso fazer curto, com 4, 5 séries de curta duração ou de média duração. Ou longo. Eu posso fazer um teste de longa duração com o meu atleta, dependendo do que eu identifiquei nos testes dele. Tá? Então, são possibilidades aí que você, através dos testes, vai aprender. Tá? Através dos testes, você vai aprender. Então, recapitulando aqui o que a gente falou hoje, tá? Eu falei para vocês que na minha metodologia, na metodologia que eu venho desenvolvendo, tá, pessoal? Isso é bom ficar combinado entre a gente. É o meu método, é um método que eu venho ensinando, que vem dando muito resultado. Não quer dizer que não existam outros métodos. Existem, tá? Mas vem dando muito certo, vem dando a resposta muito positiva. A turma anterior, ela teve, a turma agora de fevereiro e março, da preparação física, eles tiveram aí já várias aulas, ainda faltam algumas aulas para a gente completar, e eu já vejo a diferença, assim, deles como preparador físico. E é só o começo. É só o começo. Eles vão ser grandes preparadores físicos do país, tá? Usando esse método que vai guiar. Então, essa minha metodologia, ela tem a diferenciação entre os tipos de preparação física. Existem tipos de preparação física. E vai ter uma aula que você vai aprender só sobre os tipos de preparação física. Os testes que vocês tiveram o quê? Uma visão geral hoje dos testes. E nós vamos aprofundar ainda mais
nos testes físicos. Tá? O que vocês aprenderam hoje, já dá para vocês começarem a aplicar testes amanhã. Já dá para vocês começarem a aplicar os testes amanhã. Ou hoje mesmo. Tá? Por quê? Porque a gente falou aqui dos problemas e a gente falou do quê? Dos testes de força, por exemplo. Se você já souber fazer um teste de deadlifting, que é o levantamento de terra, aplique o teste de deadlifting no seu atleta. Não é só isso, mas já é um começo. Então, se você quiser não dar continuidade nos estudos, se você quiser parar por aqui, você já vai ter uma visão geral do que você precisa fazer sobre os testes. Mas, obviamente, daqui a pouquinho a gente vai convidar você para ingressar aí na nossa próxima turma. Você vai receber um convite, tá? Então, a gente viu que tem 3 tipos de testes: os testes funcionais, tá? Os testes de força e os testes específicos. E aí, na nossa metodologia, você vai aprender a fazer um calendário de competição, uma periodização. Vai ter um curso específico falando sobre periodização para você. Tá? Controle da carga de treinamento. Se hoje é dia de treinar forte, se hoje é dia de treinar médio ou se hoje é dia de treinar fraco. Não são essas nomenclaturas, mas só para você entender. Você vai aprender até a nomenclatura. Tá? E você vai dominar o kettlebell. Eu quero falar só um pouquinho mais aqui, ó, porque através da nossa metodologia você vai dominar, tá, os exercícios de força máxima com kettlebell, os exercícios de força. Deixa eu pôr aqui, deixa eu melhorar isso aqui. Na verdade, 2 tipos de força nós vamos chamar. A força lenta e força rápida. Os exercícios de força lenta, vocês vão aprender os de força máxima. Opa, tem um acento aqui. Vocês vão aprender os exercícios força de resistência. E os de força rápida, vocês vão aprender os exercícios de força explosiva. Vocês vão aprender os exercícios de força rápida. Tá? Quais são? Vocês vão aprender o swing com kettlebell. Aí vocês vão aprender o swing lateral, swing com as 2 mãos, swing alternado, que é o principal exercício balístico do kettlebell training. Vocês vão aprender o snatch, é o principal exercício para desenvolvimento da capacidade respiratória. Tá? Então, para lutador que precisa lutar aí, vamos pegar um exemplo, uma luta que tenha rounds, o boxe, 10, 12 rounds. O snatch vai deixar você com a capacidade cardiorrespiratória para lutar esses 10, 12 rounds sem, entendeu? Sem morrer. Você vai aprender também o clean. Ó, pessoal, para quem é lutador, para quem tem esporte de contato ou de impacto, né? Esse é o principal exercício, tá? De absorção de impacto. Vocês vão aprender o push press. E aí, os de força máxima e força lenta, vocês vão aprender o Turkish Get Up, que é o TGU. Vocês vão aprender o Military Press.
vocês vão aprender o front squat. Tá? Então, são os principais exercícios com kettlebell para vocês treinarem a força máxima, a resistência de força, a força explosiva, a força rápida. Fazer os testes com eles. Fazer os testes com esses exercícios. Então, tem teste de swing, teste de snatch, teste de TG1, teste de military press, teste de front squat. Tá? Para vocês aí. Então, é uma certificação completa que vocês... agora eu vou fazer um convite para vocês. Essa certificação, tá? Completa. Vocês vão aprender tudo isso com o bônus de aprender a ter a certificação de kettlebell. E o outro bônus, vocês vão ter a certificação de periodização. Como assim, Anderson? Vocês vão aprender planejamento, que é isso aqui, ó. Aqui. Vocês vão aprender. Esses dois bônus aqui, tá? Juntos, essas duas certificações, eu já vendi cada uma por 497, tá? A certificação em periodização, 497. Certificação em kettlebell, 497. Tá? Então, juntas, cada uma 497. Só de bônus, R$1.000 aí. Tá? Arredondar para 500, R$1.000. 990 e alguma coisa. Só de bônus. Mais a certificação em preparação física, que são aulas ao vivo comigo. Vocês vão ter 4 aulas, ó. 2, 3, 4 aulas ao vivo comigo de cada um desses pilares, tá? E aí, só a certificação em preparação física, ela poderia custar mais R$1.000. Porque eu acredito que, ó, esses pilares, você vai se transformar em um expert em preparação física de qualquer atleta. Tá? E aí você vai poder recuperar esse investimento aí muito mais fácil, muito rápido. Então, R$1.000 a certificação em preparação física e R$1.000 a certificação em kettlebell mais a periodização, R$2.000, mas você não vai precisar pagar R$2.000. Tá? Você não vai precisar pagar nem R$1.000 por essa certificação. Tá? Nós estamos no segundo lote, a gente já vendeu algumas vagas do primeiro lote. A gente está vendendo o segundo lote agora. Vai começar, deixa eu ver aqui no meu calendário. Tem um calendáriozinho bem ali no canto, pessoal. Nós vamos começar no dia 19, tá? Ou 20. Aqui está longe, não dá para ver. Ou dia 19 ou 20, dá tempo ainda. Tá? Então, você não vai precisar pagar R$2.000, você não vai precisar pagar R$1.000. Na verdade, pessoal, você não vai precisar pagar nem R$500. Hoje, a certificação em preparação física com kettlebell com R$1.000 de bônus, tá? Vou colocar aqui vamos colocar para cá, para esse lado. Então, de 997, tá? Mais R$1.000 de bônus, você vai pagar apenas hoje R$377. Ou 12 vezes de R$37,70. Ó, R$37,70, pessoal. R$37,70 não é uma pizza. Tá? Não é uma pizza por mês. Aí você vai falar, mas eu não estou comendo nenhuma pizza, Anderson. Tá? Vou explicar para vocês. Tá? Não é nenhuma pizza com Coca-Cola. Tá? Se você falar assim, Anderson, na minha região a pizza é trintão. Se você comprar mais uma Coca-Cola, R$7, pronto, 37.
Tem gente que gasta isso aqui no final de semana, tomando cerveja. Tem gente que gasta isso aqui comendo uma pizza. Tem gente que gasta isso aqui no McDonald's. Tem gente que gasta aqui de diversas formas. Tá? Se você falar para mim, Anderson, não tenho dinheiro, tá? Eu vou falar para você duas coisas. A primeira, que não é que você não tem dinheiro, é que você talvez não tenha prioridade nesse momento de fazer a certificação. Por quê? Aqui, ó, meu celular. Se o meu celular quebrar agora, se o seu celular quebrar agora, sabe o que você vai fazer? Você vai lá nas Casas Bahia, nas Magazine Luiza, nas lojas de departamento, e você vai comprar um celular. E você vai pagar mais do que R$500 no celular, que eu tenho certeza. E a gente vai pagar 1.000, e a gente vai pagar 2.000 no celular. E vai fazer uma parcela muito maior do que 37. Se sua televisão quebrar, você vai comprar uma televisão de 1.000 e poucos reais, mais Smart TV. Tá? Então, o que mais quebrar aí? Se alguma coisa que você identifica que você é prioridade, né? O celular hoje é prioridade. Quem vai ficar sem celular? Né? Uma TV em casa, para muita gente, para mim não é. Eu não assisto mais TV. Tá? Um jogo de vez em quando. Mas dá para assistir no celular também. Tá? Dá para assistir no computador também. Então, é a primeira coisa. Se você falar que está sem dinheiro, na verdade está sem prioridade. Tá? Quando eu quero fazer um curso, uma mentoria, uma certificação, e eu identifico que naquele momento eu estou sem o dinheiro para pagar, sabe o que eu faço, pessoal? Eu faço uma lista. Eu pego uma lista. Com 50, eu escrevo do 1 ao 50, tá? 50 coisas que eu preciso fazer para arrumar o dinheiro. Arrumar grana. Eu vou pegar a última, tá? Não vou pegar a última, não. Vou pegar a mais cara que eu já fiz. Mentoria de R$10.000 por ano. Olha, não estou falando 377, não. Estou falando R$10.000. Eu fiz uma mentoria que custa R$10.000. Minha esposa não esteja assistindo, tá? Porque se ela estiver assistindo, ela vai querer gastar R$10.000. Mas eu vou explicar para vocês como que eu fiz, por que que eu fiz, como que eu consegui arrumar o dinheiro. Eu não tinha R$10.000. Tá? Primeiro que eu fiz lá a conta, ia poder, né, parcelar em 10 parcelas de 1.000. Aí eu falei, opa, R$1.000. Não tinha R$1.000. Tinha uns, né? E aí, o que eu fiz? Eu vendi um curso. Tá? Eu vendi um curso de R$100. E vieram 10 pessoas. E eu arrumei aqueles R$1.000 e fui paguei a primeira parcela. Mas como que eu fiz isso? Eu fiz uma lista com 50 coisas. E aí eu comecei. Tem que pedir R$10.000 emprestado. Né? Vou pegar aqui, ó. Pedir emprestado. Não. Dois. Vender alguma coisa. Ficar parada. Não foi isso. 3. Fazer horas a mais de trabalho. 4. Pegar uma aluna de personal que me pague R$1.000 por mês e aí eu consigo pagar a minha mentoria. Tá? Aluna por R$1.000 por mês. Tá? O primeiro R$1.000 eu achei lá para 25ª.
Vamos colocar 50, mas se você pega uma lista no seu caderno e 50, escreve do 1 ao 50 e vai as possibilidades que você tem para você arrumar aí, no caso, 377 ou 37, né? 37 eu tenho certeza que você arruma. Tenho certeza que você arruma 37 hoje, tá? Ó, lá para a 25ª, eu achei aqui vender um curso de R$100. Aí eu fiz uma oferta de R$100, um curso que valia R$1.000, eu vendi ele por 100. E aí eu fui lá e consegui 10 inscrições. Pronto, eu arrumei os R$1.000 da primeira parcela. A primeira parcela estava garantida, faltavam 9. Tá? No caso, eram 10 parcelas, a minha mentoria. Tá? Foi no ano de 2018 isso, pessoal. No ano de 2017 ou 2018, eu não lembro. Um desses 2 anos. Tá? 2017. Tá? E aí, eu estava com os R$1.000 da primeira, fui lá, fiz a inscrição, faltavam as outras 9. Tá? O que eu fiz? Na minha listinha lá, eu tinha achado aqui uma aluna de R$1.000. Então, eu peguei uma aluna a mais de personal, ofereci meu serviço de personal, consegui essa aluna me pagando R$1.000 por mês e eu estava com o dinheiro garantido. Eu já estava com minhas contas ali que eu pagava do mês. Eu não peguei esses R$1.000 a mais da aluna e aumentei os meus custos. Eu peguei e fiz a mentoria. Tá? Pessoal, essa mentoria que eu fiz era uma mentoria que me ajudou no ano de 2017, de R$10.000, eu consegui vender naquele ano R$50.000, pessoal, em cursos. Então, eu paguei 10.000 e ganhei 50. Tive um lucro de 40.000 no ano. Tá? Porque eu identifiquei que aquela era uma mentoria que eu precisava aprender muito. E eu faço isso toda vez que eu quero fazer um curso, uma especialização, uma certificação, eu coloco na minha mente o seguinte: esse valor ele tem que pelo menos retornar. Eu tenho que ganhar dinheiro. Então, R$10.000 aqui, eu tinha que pelo menos ganhar R$10.000 no ano. Como era uma mentoria de um ano inteiro, no ano eu teria que ganhar R$10.000. Tá, pessoal? E aí, eu ganhei R$50.000, porque foi o primeiro ano que eu comecei a vender os meus cursos. 2017. Tá? Primeiro ano que eu comecei a vender os meus cursos. Então, é isso que você vai fazer. Anderson, não tenho R$37 agora. Eu estou com o limite do meu cartão. Nós vamos dar a opção no boleto, tá? A opção no boleto vai ser em 5 parcelas, tá? 377 dividido por 5. R$75, pessoal. Tá? Ou no boleto em 12, ou no cartão em 12 vezes de 37, ou, mais um ou aqui, 5 vezes de 75,40 no boleto. Então, você vai precisar arrumar R$75 agora, se você... Né? R$75 agora, ou, e aí, mais 4 parcelas depois, que aí você vai, ó, pegar e fazer essa lista aqui, ó, do 1 ao 50. Aí você vai achar o que você pode fazer para pagar até tudo de uma vez, às vezes. Você fala, poxa, se eu vender um negócio aqui que está parado, que custa R$1.000, mas está parado aqui em casa mais de um ano, se eu vender ele por 300 conto, 377, cara, tá com o dinheiro parado aí, o que adianta? Ah, mas vale 1.000. Mas o que adianta valer 1.000? Faz 2 anos que você não usa. Que adianta?
Falei R$1.000. Mas faz 2 anos, você põe lá no OLX, no Mercado Livre, pronto, vendeu por 370 pau. Pronto, você conseguiu dinheiro para pagar. Pagou aqui a primeira, depois você paga as outras já, de uma vez. Mas você precisa ter em mente que você quer, porque tudo que a gente quer, a gente faz. E o que a gente não quer, a gente dá desculpa. Você pode falar assim, ó, tem uma outra desculpa que eu fico bravo com quem fala, com o treinador que fala. Eu tô sem tempo de estudar. Quem tá sem tempo de estudar também tá sem prioridade na carreira. Tá sem prioridade. Porque se você tem a prioridade, você consegue, tá? Então, como que você vai desenvolver na carreira? Tá? Como você vai desenvolver na carreira se você não estudar? Você vai ficar na mesma. Ah, mas eu estou sem tempo, estou trabalhando em 2 empregos e estou isso e aquilo. Eu já estudei no horário do almoço muitos anos. Eu já estudei, tinha 1 hora de almoço. Almoçava em 30 minutos, estudava em 30 minutos. Tá? Na época da faculdade, eu estudava de madrugada, se precisasse. Então, eu sempre estudei. Tá, pessoal? Eu venho de periferia. Garoto moreno, na periferia, não tem muitos que se destacam, não. Vai trabalhar como peão. Tem no máximo 3º colegial. Mas eu não. Eu falei, cara, eu preciso estudar. E foi através disso que eu consegui tudo conquistar até hoje. Tá? Entendeu? Então, se você falar, estou sem tempo, é que você está sem planejamento para estudar. Se você colocar, vamos pegar aqui. Vou pegar aqui. Sem tempo. Não, vamos fazer aqui. Tempo. Tá? O seu dia tem 24 horas. Igual de todo mundo. Tempo de estudar. Tá? Se você arrumar 3 dias na semana, pessoal, estudar 1 hora, 30 minutos, 3 vezes na semana. Tá? É impossível você não ter 30 minutos para estudar. Nem que seja antes de dormir. 30 minutos para estudar. É impossível. Se você falar para mim que não tem, é mentira. Tá? Eu não gosto de chamar as pessoas de mentirosa, mas é mentira. Se você falar assim, eu não tenho 30 minutos para estudar. Tem. Você que não está conseguindo enxergar. Tá? Tempo de estudar. 3. Sabe quanto que representa? 3 vezes de 30 minutos representa, pessoal, menos de 1,5% do seu tempo. Vamos pegar aqui a matemática. 24 horas vezes 7. 168 minutos. Tá? Vezes 1,5%. Dá isso. 30 minutos vezes 3 dá 90 minutos. É isso, pessoal. Então, pessoal, vocês não podem dar essa desculpa. Porque se você der essa desculpa, que você está sem tempo de estudar, você vai travar na profissão, na sua carreira de preparador, se você é lutador, entendeu? Você tem que dar um jeito. Não tem essa. Coloca como prioridade. Tá? Tô sem dinheiro. Lista 50 coisas que você pode fazer para arrumar dinheiro hoje. Anderson, não consigo pensar o que eu posso arrumar dinheiro hoje.
põe uma lista, 50, número do 1 ao 50, e começa. Ó, eu já comecei para você. Emprestado? Pô, tá bom, só se for o último caso. Às vezes pede para o pai, para a mãe, para tio. Teve um aluno, pessoal, ó, não é nem... É do curso de Querobel, tá? Não é o de preparação física. Ele pediu os 497 do curso emprestado para o tio. Ele ganhava R$100, tá? Como estagiário. Hoje, ele montou o estúdio dele. Graças a Deus, na cidadezinha dele. Cara, quando ele me mandou, Anderson, olha a surpresa, cara. 3 anos depois, olha o meu estúdio. 3 anos que ele fez o curso de Querobel online. Eu fiquei emocionado, pessoal. Mas ele não deu a desculpa que estava sem dinheiro. Ele estava sem dinheiro. Ele estava sem dinheiro. Ele ganhava só R$100 como estagiário. Tá? Ele estava sem dinheiro. Só que ele pediu emprestado. E como ele explicou que era para fazer um curso, para desenvolver na carreira, o tio dele emprestou. E hoje ele tem um estúdio de treinamento funcional na cidade. Que bonito. Entendeu? Eu vou contar essa história. Eu vou marcar uma entrevista no Zoom com ele, um depoimento. Ele vai contar. Ele já contou uma parte. Ele contou isso que ele estava sem dinheiro, pediu emprestado e fez o curso. Chegou a 35 alunos. Agora já é a segunda parte, segunda etapa. A segunda etapa é ele ter montado o estúdio dele. Olha que satisfação. Tá? Mas por quê? Ele saiu da zona de conforto. Na zona de conforto, ninguém cresce, pessoal. Se você está na sua zona de conforto aí com as suas dívidas, o seu custo fixo, na verdade. Todo mundo tem custo fixo. Todo mundo tem que pagar água, luz, telefone, internet. Todo mundo tem que pagar isso. Né? Alguns escola da criança, alguns comida, alguns pagam aí pensão, né? Todo mundo. Beleza. Isso é custo fixo. Mas você precisa ter uma partezinha para investir na sua carreira. E aí, se você tem... Beleza, o meu custo fixo está 100%. Nossa, esse mês eu ganhei 1.000, que eu tenho que pagar 1.000. Vou dar um exemplo de 1.000 para ficar mais simples. Beleza, pessoal. Beleza, 1.000. Tá. Porque eu vou arrumar R$75 para pagar o primeiro boleto, Anderson. Você vai fazer essa lista com 50 coisas para você arrumar grana. Tá? Então, você vai arrumar um cliente. Você vai fazer, cara, fazer um bico. Fazer um bico aí que te pague. Entendeu? Algum valor. Às vezes você vai fazer um bico, esse bico vai ser R$400. Você vai falar, então eu já vou guardar para o curso. Já vou guardar para o curso. Já está pago esse curso. Entendeu? Porque se não for assim, você não faz. Você não faz. Você vai ficar parado lá. Ah, eu estou sem dinheiro. Ah, eu estou sem tempo de estudar. Qual é a terceira desculpa que você vai dar? Vamos pegar aqui a terceira desculpa. Você vai inventar qualquer outra coisa para não fazer, para não estudar, tá? Então, dito isso, pessoal, dito isso, tá? Vai vender a geladeira, ô Janaíne? Calma, calma. Tem a geladeira parada aí, é isso? Você vai vender para pagar o curso? Se tiver parada, é melhor vender. Falei isso, eu tenho uma geladeirinha parada aqui, um frigobar, que era do outro estúdio, agora a gente não usa mais. Aí, ó, boa, vou vender. Eu vou no Mercado Livre, na OLX, vou vender. É isso. Quem sabe eu pago um outro curso aí para eu fazer. Mas estou brincando, pessoal. Tá? Então, é isso. 377 ou 12 parcelas de R$ 37,70. Tá? Tá? Ou 5 vezes no boleto de R$ 75,40. Até quando? Hoje. Hoje, no grupo, eu vou colocar o link agora. Terminando aqui, eu vou colocar o link no grupo, tá? Para vocês fazerem. Até as 23h59 de hoje, esse valor. Amanhã sobe para 497.
tá? Então, hoje, 377, amanhã, 497. Se precisar de um prazo, é só conversar com a gente. Anderson, eu não vou ter hoje. Hoje é dia 5, né? Vou ter dia 10. Tudo bem. Começa a conversar, adquire sua vaga, faz a sua inscrição e paga no dia 10. Não tem problema nenhum. Tá? Ó, só se vou falar pro dono do supermercado, essas coisas, fazer um sorteio também pra gente que tá frequentando lá, porque tá tudo caro, Janaíne. Tá tudo caro, hein? Tá? Já tá num preço muito bom, 377, para tudo que vocês vão aprender, tá? Esse aí seria um curso que provavelmente, assim, vendo aí por fora, sim, a gente teria que cobrar no mínimo, R$700. No mínimo, tá? 997, 797, no mínimo. Por 377 tá uma pechincha, tá barato. Por quê? Se você colocar, vocês têm que pensar na parcela. R$37,70, aquela pizza com Coca-Cola que você deixa de tomar no final de semana, que você consegue pagar. Tá bom? Tem gente que gasta isso aqui de besteira. Tem gente que toma isso aqui de cerveja, por exemplo, por semana. 40 pau, 50 pau. Assim, ó. Tá? Então, vocês façam aí sua lista das 50 coisas que vocês precisam arrumar. Entendeu? Vai que cola. Esse é bom, né? Vai que cola, né? Para vocês fazerem aí a nossa certificação. Vocês têm alguma dúvida, pessoal? Vocês podem escrever aqui. Se ficam alguma dúvida com relação à aula de hoje, alguma dúvida sobre a certificação, tá? Vocês podem perguntar aqui no chat, tá? Não? Então é isso. Daqui a pouquinho a gente já vai colocar as informações lá no grupo. Estão abertas as inscrições desse lote por R$37,70, tá bom? Então, obrigado por terem participado. Vejo vocês na certificação em preparação física. Tá? Um ótimo dia, um beijo, fiquem com Deus e até mais.